Se você queria um sinal de ok, tá tudo sob controle, vindo da Honda, não foi isso que apareceu. Porque no meio desse mar de boato, print vazado, ouvi dizer e engenheiro fazendo cara de paisagem, o Koji Watanabe, que é o cara que comanda a parte de corridas da Honda, basicamente abriu a porta e falou: a gente está tendo dificuldades no projeto de motor de 26. Ainda não está do jeito que a gente quer e a gente precisa de tempo. E isso, meu amigo, muda o clima. Porque não é qualquer motor. Não é Honda cliente, é Honda voltando de verdade como fornecedora única de uma equipe, num casamento que a Aston Martin está vendendo como agora vai. Fábrica nova, estrutura nova, orçamento lá em cima e um carro que carrega o peso simbólico de ter Adrian Newey no projeto. A promessa é gigante, a cobrança vai vir junto. E antes que alguém venha com mas todo mundo fala que tá difícil? Sim, 2026 é um reset técnico e político. É um regulamento que mexe no centro nervoso da Fórmula 1, a unidade de potência. A Fórmula 1 está indo para um V6 turbo híbrido ainda, só que o equilíbrio mudando pesado para a parte elétrica. É o famoso quase 50-50 entre combustão e elétrico, com o MGU-K pulando de 120 kW para 350 kW e o MGU-H saindo de cena. E isso numa categoria que também exige combustível avançado sustentável. Ou seja, não é só fazer motor, é fazer motor, bateria, software, recuperação de energia, gerenciamento térmico. E fazer tudo isso funcionar com um combustível novo, com uma arquitetura nova, com regras novas e com uma equipe nova em volta. A Honda, inclusive, já marcou um evento de lançamento da unidade de potência de 2026. E isso é incomum o suficiente para virar notícia. E por que isso importa? Porque quando uma fabricante decide mostrar o que está fazendo, ela quer controlar a narrativa. Quer dizer, calma, a gente tá aqui, tá vivo, tá trabalhando, tá avançando. Só que aí vem um detalhe. Avançar não significa estar pronto. E foi justamente nessa linha que o Watanabe falou de dificuldades, citando que nada está fora de controle, mas que o desenvolvimento não está no ponto que eles miravam. Então vamos fazer o que interessa aqui no Paddock Motor. Pegar essa fala, colocar no contexto real do que é 26 e entender o que isso significa para Aston Martin. Porque tem um ponto que é central e quase ninguém está falando direito. Integração. Aston Martin e Honda não são duas empresas trabalhando separadas que se encontram no final e torcem para dar certo. A própria Aston tem batido na tecla de que agora existe uma relação diferente, mais próxima. E o Andy Cowell, que está comandando essa fase, já falou publicamente sobre progresso e sobre a dinâmica dessa integração com a Honda. E do lado da Honda, existe um discurso muito claro de harmonia entre chassi e unidade de potência. Tem até conteúdo oficial da Aston Martin falando disso, com o Watanabe comentando que o Cowell ajuda justamente a criar essa harmonia e que as metas internas são ambiciosas. Essa palavrinha harmonia não é poesia, é engenharia. Porque em 2026 você não pode tratar um motor como um bloco que você encaixa no carro. A parte elétrica ganha tanto peso que o pacote inteiro vira um quebra-cabeça. Onde vai a bateria, como você resfria, como você distribui massa, como você empacota radiadores, como você dimensiona entradas de ar, como você reduz arrasto sem matar resfriamento, como você faz tudo isso conversar com um conceito aerodinâmico. E é aqui que a conversa fica interessante. Quando um chefão de fabricante fala, estamos enfrentando dificuldades, isso pode significar coisas muito diferentes. Pode ser confiabilidade clássica, pode ser um gargalo de eficiência, pode ser software, pode ser bateria, pode ser combustível, pode ser tudo ao mesmo tempo, e aí sim vira um problemão. Só que ao mesmo tempo, pode ser também uma coisa mais simples. O projeto é novo, o cronograma está apertado e a Honda está sendo transparente demais porque alguém perguntou diretamente. E eu sei, Fórmula 1 é um esporte de segredo, ninguém entrega o ouro assim. Mas é por isso que eu gosto de analisar o como e não só o que. O Watanabe não falou estamos perdidos, ele falou dificuldade e falou que precisa de tempo para atingir objetivos. E isso conecta com uma coisa que muita gente esquece. Objetivo interno não é igual ao objetivo do grid. Objetivo interno pode ser: queremos X em eficiência, queremos Y em densidade de energia, queremos Z em temperatura de operação. E se você mira alto, você sofre mais no caminho. Aliás, o próprio material da Aston Martin com o Watanabe fala exatamente sobre metas ambiciosas colocadas pelo Cowell.
Então já existe um contexto oficial de que o sarrafo foi colocado lá em cima. E aqui entram nos pontos mais importantes de 2026. Combustível. Não dá para falar de unidade de potência de 2026 sem falar de combustível. E a Aston Martin está numa colaboração técnica com a Aramco, junto com a Honda e a Volvaline, justamente mirando esse pacote completo: combustível sustentável, lubrificantes e unidade de potência com divisão 50-50 entre elétrico e combustão. Essa frase é bonita no press release, mas na vida real ela significa uma coisa: se o combustível não casa com a filosofia do motor, você perde eficiência, perde potência. E pior, pode ganhar instabilidade térmica e detonação em certos regimes. E aí, você começa a ter que tirar motor para ele sobreviver. E em 2026, tirar motor dói ainda mais, porque metade da performance do carro vai depender de como você gerencia energia elétrica e combustão juntos. E para completar o cenário, o universo 2026 não é só unidade de potência. É carro menor, conceitos aerodinâmicos diferentes, uma nova lógica de uso de energia ao longo da volta. A própria Fórmula 1 tem batido na tecla de que o piloto vai ter mais decisões para tomar justamente por causa da gestão de energia. Então, quando a Honda fala "estamos tendo dificuldades", eu traduzo assim: qualquer pequena falha em qualquer parte do ecossistema vira um efeito dominó. Agora, o que isso significa especificamente para a Aston Martin? Aqui eu vou ser bem honesto. Não dá para cravar vai dar ruim ou vai dar bom por uma entrevista, mas dá para mapear os riscos. Risco 1. A Honda não chega com densidade de energia e eficiência elétrica no nível dos melhores. Em 2026, o MGU-K vai entregar muito mais potência e a parte elétrica tem um peso enorme no desempenho. Isso aumenta brutalmente a importância da bateria, inversores, softwares de controle, refrigeração de componentes e estratégia de uso ao longo da volta. Se você está atrás aqui, você não perde um pouco, você perde em reta, perde em ataque, perde em defesa, perde em consistência. E o mais cruel, você pode até ter um motor a combustão decente e ainda assim está atrás porque a parte elétrica não acompanha. A Fórmula 1 não vai perdoar isso. Risco 2. Integração com chassi e embalagem. A Aston Martin está apostando pesado no pacote completo e existe muita conversa pública sobre integração e colaboração. Só que integração boa não é só a reunião no Zoom e todo mundo feliz. Integração boa é quando você não tem que fazer concessões feias, não tem que abrir demais o carro e perder a aerodinâmica, não tem que carregar demais e perder equilíbrio, não tem que resfriar demais e perder eficiência. E isso é onde um conceito agressivo de carro pode virar dor de cabeça para a unidade de potência, porque embalagem e resfriamento são limites físicos, não opinião. Risco 3. Cronograma e homologação. A Honda marcou o evento e a conversa sempre volta para o calendário. Porque, diferente de um desenvolvimento livre, existe janela de homologação, existe trava, existe um momento em que você para de mexer em certos itens. E aí, não interessa se você é gênio, você vai carregar essa dor por tempo demais. Só que tem o outro lado, e esse lado eu acho que muita gente ignora por ansiedade. Tem chance dessa fala ser, na prática, não estamos 100% satisfeitos num projeto que ainda vai evoluir muito. O The Race já tratou esse tema no passado justamente nessa linha. A palavra lutando vira manchete, mas o contexto pode ser mais nuance do que pânico. Especialmente porque 2026 é novo para todo mundo e a Honda estava construindo muita coisa do zero nesse retorno. Então, como é que eu separo o que é fumaça do que é fogo? Eu olho para duas coisas. Primeiro, consistência do discurso. Se a Honda, por meses, estivesse vendendo "tá tudo perfeito" e do nada vem "estamos com dificuldades", isso seria um choque maior. Mas o que a gente vê é um discurso de "é difícil, é novo, estamos trabalhando", com ênfase em necessidade de tempo e metas ambiciosas. Isso é mais coerente com um projeto exigente do que com uma tragédia. Segundo, o que a Aston Martin vinha dizendo sobre integração. A Aston, via Coil, já tinha falado de progresso e de processo de integração como algo colaborativo. Isso não combina com um cenário de caos total. Pode combinar com "tem pepinos, mas estamos atacando". E é aqui que eu quero te trazer para o ponto central do vídeo. O problema não é a Honda ter dificuldades. O problema é a expectativa criada em cima desse pacote Aston Martin, Honda e Newey. Porque a narrativa vendida é: a Aston Martin vai virar uma Red Bull 2.0. E aí, quando você ouve o cara da Honda falar "não está do jeito que a gente quer", você naturalmente pensa: será que 2026 vai começar com a Aston apanhando?
E eu acho que existe uma chance real de 2026 ser um ano de arrancar com dor para eles. Porque primeiro ano de regulamento quase sempre tem assimetria de performance. E quando a parte elétrica muda tanto, quem acerta primeiro pode abrir vantagem não só de potência, mas de usabilidade ao longo da volta, de estratégia de ataque, de consumo e de recuperação. Agora, isso significa que a Aston vai ser um fiasco? Não necessariamente. Tem um fator que pode salvar muita coisa. A Aston está montando um ecossistema de parceria técnica muito forte com a Aramco no combustível, a Valvoline em lubrificantes, e isso pode acelerar o aprendizado. Só que acelerar aprendizado não é o mesmo que aparecer com o melhor motor do grid. E aqui eu vou dar a real. Se alguém te prometer que sabe quem vai dominar em 2026 hoje, essa pessoa está vendendo entretenimento, não análise. O que dá para fazer é trabalhar com cenários. Cenário A fala da Honda é apenas sinceridade, mais metas altas. Nesse cenário, a Honda chega competitiva. Talvez não como uma besta enjaulada, mas suficiente para a Aston brigar no topo se o chassi for bom. E aí, a história vira: começou o ruído, mas entregou. Cenário B. A fala da Honda é sintoma de gargalo real, especialmente na parte elétrica / gestão. Nesse cenário, a Aston pode começar o ano capada em reta e em combate, mesmo com um bom carro de curva. E aí, você tem aquele clássico: carro bonito, rápido em trecho, mas sem punch para atacar e defender. E em 2026, o punch elétrico importa demais. Cenário C. O problema de integração e embalagem. Nesse cenário, a Aston pode ter que escolher entre resfriamento e aerodinâmica, entre confiabilidade e performance. E isso é o tipo de escolha que te mata em campeonato. Porque cada corrida vira vamos sobreviver ao invés de vamos extrair. E sabe qual é o pior de todos? O cenário D. Cenário D. O motor é bom, mas o pacote, combustível, lubrificante, calibração não está no ponto. Por isso, cria um atraso que parece pequeno, mas dói em performance de forma invisível. Você não vê quebra, você vê um carro que nunca está no máximo. Um carro que quando chega perto, recua. E aí, o público chama de pipocou, mas na verdade é engenharia lidando com limites. E aqui vai um detalhe que eu acho fascinante. A Aston Martin está literalmente tentando montar um time de trabalho moderno no sentido completo, com parceiros e fornecedores integrados. Só que isso é uma máquina enorme, e máquina enorme demora para sincronizar. Beleza, você entendeu o quadro. Agora deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, porque eu sei que muita gente que me acompanha também curte colecionável, decoração, coisa de equipe e quer produto de qualidade sem cair em tranqueira da internet. Então é o seguinte, se você quer camisa, boné, jaqueta, miniatura, item de equipe, de piloto, dá uma olhada na Auto Fórmula. O link fica na descrição e no comentário fixado. E se você usar o cupom MOTOR01, você ganha 10% de desconto e ajuda o canal. É aquele tipo de compra que você faz uma vez e sente que valeu a pena porque a qualidade é outra. O link está aí embaixo, na descrição e no comentário fixado. Não esquece de usar o cupom MOTOR01. E volta comigo porque agora a gente entra num ponto que realmente separa a conversa. O ponto é, por que a Honda soltaria essa informação? Eu tenho 3 hipóteses bem plausíveis. Hipótese 1. Gestão de expectativa. A Honda sabe que o combo Aston Martin mais Newey vira hype automaticamente. E hype é perigoso. Então ela joga um balde de água fria para não criar um ou ganha ou é fracasso. Isso é gestão de narrativa e faz sentido. Hipótese 2. Recado interno e externo. Quando você fala publicamente que está enfrentando dificuldades, você também está criando pressão interna para resolver. E está mandando um recado externo. Não assume que a gente está escondendo o jogo. Estamos trabalhando. Hipótese 3. Sinal de que a fase crítica chegou. E essa é a que eu mais respeito como possibilidade. Pode ser que o projeto entrou naquela fase em que testes de bancada, simulação e integração começaram a revelar gargalos que antes não apareciam. E aí você tem atrasos, retrabalhos, ajustes. Lembrando, o próprio Watanabe falou em dificuldades e necessidade de tempo para atingir objetivos. Isso combina com a fase chata chegou. E agora, o que eu acho que você, como fã, tem que observar de verdade daqui para frente? Não é manchete, é padrão de informação. Se daqui a algumas semanas a gente começar a ver mais e mais sinais de que a Honda está correndo atrás enquanto outros falam em consolidação, aí sim eu começo a ficar mais cético. Mas se o discurso ficar na mesma linha, difícil, mas em progresso, metas altas, integração em andamento, eu continuo tratando como um projeto exigente, não como um desastre. Porque, de novo, 2026 é um novo esporte dentro do esporte. E quem acerta o pacote elétrico e o combustível primeiro pode abrir uma distância que parece mágica, mas é só engenharia aplicada no lugar certo.
E antes de encerrar, eu quero te trazer uma última camada, que é a camada humana da Fórmula 1. A Aston Martin não está construindo esse projeto só por ser legal. Ela está, no fundo, tentando criar a janela perfeita para disputar o título. E isso tem peso, porque quando você monta tudo, fábrica, parceiros, você não quer ficar 2 anos aprendendo. Você quer chegar e brigar. E é por isso que essa frase, estamos com dificuldades, vira tão grande. Não pela dificuldade em si, mas porque ela cai em cima de uma narrativa que prometeu demais. Então, eu te devolvo a pergunta mais honesta possível. Você acha que a Honda está só sendo sincera num projeto novo, ou você acha que isso é o primeiro sinal de que a Aston Martin pode começar 2026 abaixo do que a gente imaginava? E mais, se a Aston Martin começar 2026 meio perdida, você coloca na conta de quem? Honda, integração ou do próprio conceito do carro? Comenta aí. E para fechar, se você quer levar seu canal a sério e parar de fazer conteúdo no escuro, eu recomendo o curso do Lucas do YouTube Sem Mimimi. É direção, pé no chão, sem romantização e te obriga a pensar como criador de verdade. Pauta, retenção, estrutura, título, thumbnail e rotina. Tá na descrição e no comentário fixado para quem tiver interesse. E pelo meu link, além de você ajudar o canal, você tem um desconto exclusivo. A gente se vê no próximo vídeo. E fique esperto, porque quando essa temporada de 2026 der os primeiros sinais reais, vai ter muita gente que falou com convicção e vai precisar engolir as próprias certezas. E se você quiser entender o maior caso de espionagem da Fórmula 1, que merecia até um filme, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!